Eu sou Nath Coelho e iniciamos mais um episódio do A Tarde Talks Arc com convidados super especiais, Nathalie e Nicolas da NN Arquiteto e Kleber Giacomello da Eviva. Eu queria primeiro saber um pouquinho da história de vocês, né? A NN foi criada em 2011, mas Sim. como tudo começou? Essa Bom, história é linda de romance, né? Porque é a mistura, né, de um relacionamento com uma empresa. Mas a história surgiu de um escritório que fazia realidade virtual para o mercado imobiliário, né? Eu sou formado há 23 anos pela Universidade Federal da Bahia e comecei minha carreira desenvolvendo 3D para o mercado imobiliário há 23 anos sim, atrás. E ao longo do tempo a gente vem absorvendo uma bagagem interessante e não era exatamente o que eu gostaria de fazer como carreira, né? Foi o que me foi oferecido no momento que eu me formei e 16 anos de trabalho, 15 anos de trabalho, e a gente começou a entender que era possível reverter isso e entrar no mercado. Foi aí que veio Nathalie, o advento de Nathalie, que deu muita força para isso e a gente começou a pensar, né? É, é, eu era estagiária, né, de Nicholas antes, Sim, esse detalhezinho. com, com a parte 3D e tudo mais, só que ele começou a ter alguns projetos, um outro projeto mais de arquitetura mesmo, de decoração na Exatamente. realidade. Aí a gente começou, eu estava mais dentro do escritório, aí ele começou a me chamar para poder ficar mais para a parte de Arquitetura. arquitetura, né? E foi aí sim. que a gente começou Foi. a entender que era Ai, possível, né? A gente fazer essa exato. modificação, mudar, né, de mercado, vamos dizer assim. Meio que do nada ele escolheu a mim como, né? Tinha uma amizade, né? Sim, Também. Não, do nada não. E Ele viu sua aí. competência, com a sim, sua óbvio. capacidade Sim, profissional, né? porque tinha outras pessoas também, né? Lá no Mas Óbvio. escritório. nem sempre o estagiário, que é o mais antigo, por exemplo, a coordenadora geral da minha empresa, não é a profissional mais antiga que eu tenho no escritório. Sim. E ela é a que tem hoje o Vai cargo muito do mais alto. direcionamento, da competência, são elementos que Isso, você vai elegendo e essa pessoa vai assumindo isso. responsabilidade, né? E aí, quando eu me formei, né, em 2010, a gente começou a pensar mais nesse lado, né? Puxar mais para arquitetura. Na verdade, você falou 2011, 2011 foi o ano em que a gente plantou uma semente. Isso. E a Sim. partir daí a gente começou a maturar para poder fazer a mudança do mercado de realidade virtual para trabalhar com a arquitetura propriamente Que eu dita, acredito que né? tenha sido muito feliz, né? Porque assim, quando vocês faziam realismo, ninguém fazia. Então era mais pro setor Eu imobiliário. não vou falar de ninguém, mas tinha alguns grupos, mas Pouquíssimos, óbvio, vamos comparando falar. com hoje, que é um universo Então enorme. vocês já startaram na frente, né? Sim, Tanto sim, que sim. vocês falam que vocês trabalham com 3D de detalhismo, né? O que Exatamente. vocês chamam do detalhismo? É a realidade mesmo. Tanto eu digo assim, vários clientes da gente, quando vêm, na realidade a gente, primeira coisa que a gente faz, depois do contato com o cliente, é fazer a apresentação do 3D, né? Sim. E aí a gente mostra como realmente vai ficar. Então, os móveis são os que a gente já escolheu, né? O revestimento é o que a gente quer realmente que seja. Tudo é já do projeto. Na verdade, Entendeu? quando a gente resolveu entrar no mercado, a gente fez uma breve análise de mercado, Sim. né? O que estava acontecendo no cenário, e a gente sentiu que existiam algumas pequenas brechas a serem preenchidas. E por já ter uma expertise profissional na parte de 3D, a gente via acontecer isso no escritório da gente. A gente tinha reunião com os escritórios de arquitetura, com as construtoras, com o pessoal de imobiliária. Então a gente via muito acontecer o retrabalho. A gente Sim. via chegar na nossa frente, porque a gente trabalhava com high-end, ou seja, com imagem de saída para venda, né, Sim. comercial, para publicidade. Então a gente via naquele momento, que era o momento de saída, o projeto já muito desenvolvido, E a gente via ter modificava negativas ali, não gostei disso, vamos modificar isso, vamos modificar aquilo, e ver que o arquiteto tinha que ter um retrabalho, e voltava tudo para o escritório para poder voltar depois para a gente. Então isso abriu para a gente um bug. Isso. Poxa, isso é um retrabalho para todo mundo, é uma perda de tempo. Então, quando a gente começou a modificar para a parte de arquitetura, isso era uma das coisas que a gente sabia que a gente precisava, dentro do nosso escritório, começar a melhorar Modificar, isso. né? Tanto que hoje, quando a gente fala de 3D, o 3D nosso é a nossa prancheta digital.
A gente começa projetando no 3D. Ou seja, é como o Nath falou. Lá no escritório também funciona assim. É de um briefing com o cliente, Isso. do briefing vai para o 3D. A gente monta tudo no 3D. A gente não desenvolve o projeto. Eu me identifico também porque eu trabalho dessa forma. Para mim também o 3D que a gente apresenta no escritório é também a proposta real. Sim, Os móveis, sim, os sim, revestimentos, sim, sim, acabamentos. Inclusive, o que eu faço, não sei se vocês fazem isso também, que arquitetônico não dá, mas interiores, que é um time mais curto, eu prefiro comprar com o cliente primeiro a parte de revestimentos. Sim. Então, quando a gente vai para o 3D, a parte dos acabamentos, porque eu engessa menos, né? Isso aí cada arquiteto vai ter uma percepção. Sim, lógico. Mas pro meu caso, engessa menos. Às vezes ele vê um 3D, um revestimento ali, e ele só quer aquilo. E Sim. quando a gente compra antes, ele tá mais aberto ali. É uma etapa que ele se abre mais para comprar sem ver o 3D, né? A gente usa o 3D como uma etapa probatória. Então, a gente não faz esse processo, a gente faz o processo tradicional. A única inversão que a gente faz é colocar o 3D antes do desenvolvimento projetual. A gente eu também faço assim. A gente só desenvolve o projeto no momento que o 3D é Aprovado. aprovado. Ou seja, Exato. está legitimado na cabeça do cliente uma realidade. Isso. É fictício, é uma imagem virtual, mas a preocupação do detalhismo é justamente isso, ser muito próximo Da da realidade, do resultado final. Eu trabalho assim também. Isso A é gente importante. faz primeiro o 3D. Isso ajuda muito, né, para o cliente, para ele já ter uma noção de como realmente vai ficar, e graças a Deus tem dado certo de ficar realmente muito próximo ao 3D. É segurança para ambos os lados. Exato. Para Não, nós e profissionais o e para o cliente. e o cliente também, hoje ele sabe o que ele quer, porque ele pesquisa muito. Sim, Sim. Então, né? As ferramentas estão muito à mão, né? Sim, isso Literalmente. também é bom, né? Ajuda também. Eu queria entender um pouquinho mais sobre o projeto aqui, né? Do espaço de vocês. São 28 metros quadrados. Parece muito mais. Vocês realmente fizeram algo fantástico. E fazendo das palavras do meu amigo Carlos Amorim, né? Ele disse assim, é um projeto belíssimo, elegante e sensual como casal. Palavras de Carlos legal. Amorim. Conta um pouquinho a história, né? Por que a escolha de uma jovem de 30 anos, né? Quando a gente pensou em fazer a Casa Cor, né, esse ano, que é a nossa primeira Casa Cor, a gente já veio mais ou menos pensando que ambiente a gente ia querer. Tinha um pré-planejamento. Já tinha uma ideia. E aí a gente pensou, quando a gente veio conhecer a casa, a gente já se apaixonou por esse ambiente, que era um quarto, uma suíte, né, que tinha uma varanda, a suíte, né, o quarto e o banheiro, todo dividido normalmente. E ele tinha um tamanho pra gente que era ótimo. Adequado. A gente não queria tão grande como uma suíte master, nem tão pequeno como um lavabo, entendeu? E também ele não fica de passagem, então a gente poderia trabalhar nele tranquilamente durante a obra. Então, Não, e vocês acho que foram dos primeiros, se não os primeiros a fomos os finalizar, primeiros, né? Fomos os primeiros a finalizar. Então, quando a gente começou a fazer o projeto, né, de cara, esse era o ambiente 30. Então, a gente... O nome que legal, no tá Master vendo? Plan estava como Ambiente 30. Ambiente 30, exatamente. Que legal. Por isso que é a suíte 30. Então, a partir daí, a gente começou a pensar suíte 30. A gente não queria um ambiente... Como nossos clientes, a maioria já não são crianças, né? Jovens, né? Muito jovens. Então, a gente pensou em ser como hoje em dia, né? Tem muitos adultos de 30 e poucos anos. Até eu mesmo saí da casa de minha mãe já quase com 30 e poucos anos. Então, a gente achou que tinha tudo a ver, tanto ser o nome do ambiente já era 30, Bacana. quanto a idade da pessoa que iria morar no quarto ser 30. Isso é uma questão de mercado, né? Uma A coincidência gente vendo bacana. o mercado, você percebe que os jovens estão realmente ficando um pouco mais dentro da tempo casa dos dentro da pais casa dos e pais. buscando cada vez mais qualidade dentro dessa casa, entendeu? Então a Suíte 30 ela vem muito dessa ideia de você mostrar que é possível você ter um quarto bacana, um quarto que você consiga trabalhar dentro do quarto, com essa ideia da home office que incorporou para todo mundo essa realidade. E vocês trabalharam o branco de uma forma muito elegante aqui, que vocês trazem as nuances do branco, né? Exatamente. A brincadeira aqui, na verdade, tem um pouco de planejamento, óbvio, nossa primeira Casa Cor, então a gente gostaria de fazer algo um pontinho fora da curva. Então a gente sentou para conversar sobre esse risco. Né? Mercadologicamente a gente sabe que existem tendências no momento para determinados materiais e esses materiais a gente evitou aqui. Então a gente realmente apostou um pouco nesse risco. A gente sabe que branco é uma coisa que agrada a todo mundo. Né? Obviamente
Olha, pra falar a verdade, não me agrada branco, mas essa suíte, vocês fizeram eu sair um pouquinho do que... Eu quebrar um pouco meu preconceito com branco, pra ser bem sincera. Eu sou uma pessoa colorida. Muito acostumado, todo mundo. no E branco, aí, né? quando eu falei assim, eu falei, gente, olha a elegância desse espaço. E assim, eu amei. Pra mim é um dos espaços que eu realmente mais gosto. Legal. Ah, que bom. Mas o lance é esse, porque quando a gente às vezes fala só branco, a gente imagina que é um branco pálido de um tom só, mas a gente esquece que cada material aplicado tom diferente tem de um branco. tom de branco. Elegantérrimo. Então a gente foi atrás do branco e foi atrás dessas texturas e dos tons que existem em cada material de branco especificado. E o que eu acho muito legal aqui do espaço de vocês são as surpresas. Gente, a gente tem um armário, um closet. Quando você abre, ele é todo de veludo, um veludo vermelho, vinho, que é assim, é uma sensualidade, como diz o Carlos Amorim, né? E uma beleza que remete à história da caixinha de música, Isso, né? exatamente. E me conta um pouquinho, Kleber, como que foi trabalhar, né, com esse... É algo totalmente diferente. Completamente porque fora da Porque caixa. é muito comum a gente trabalhar, botar um veludo, por exemplo, dentro da gaveta. Mas o closet, ele é todo aveludado. Esse projeto, ele foi iniciado durante uma obra, durante a entrega dos móveis da Eviva e da AMA na casa de um cliente em comum, que nós atendemos. E na sala, aí no living, a gente estava batendo um papo, veio essa ideia da primeira Casa Cor, que a gente ficou super feliz em poder estar participando com a NN na primeira amostra deles. E aí veio essa ideia. O Nicolas me disse, eu quero fazer um armário com portas brancas. Para quem fornece móvel... Logo branco, mais comum. O branco, eu disse, pô, Nicolas, mas branco, porta branca, um armário branco. E aí a gente começou a construir isso, né, Tá vendo Nicolas? como eles sabem o que eles fazem? Totalmente. Eu querendo dar pitaco no projeto deles, imagina. Agrega muito. E foi bacana, né? Foi nessa linha de bater um papo ali no living, eles já tinham um conceito construído do ambiente todo. Sim. E tá aí, 2 portas imensas, belíssimas, com puxador minimalista, que é algo que eles mesmos, né, o escritório projetou, desenhou, a indústria executou com brilhantismo. E essa parte interna, vocês podem contribuir agora. Não queríamos desfrutar do tradicional, né? Do armário tradicional. E eu acho que a escolha de ser a Eviva foi uma escolha muito, muito assertiva, porque vocês se posicionam como uma marca mais sofisticada, Sim. né? E a gente vê essa sofisticação aqui. Além da sofisticação, eu acho que tem uma coisa a agregar para a Eviva, é que ela aceita os desafios. Sim. Isso. Né? Qualquer outro parceiro comercial poderia, naquele momento, não vai dar certo, não vamos fazer, né? sai fora do nosso padrão. Né? Não é o que a gente está acostumado a fazer. Você vê, E não super apostaria. legal saber que eles desenharam o puxador, né? Eu nem sabia, eu trabalho com a Eviva também, Foi. gosto, inclusive, do produto. E eu não sabia que a Eviva, ela permitia isso, né? Esse tipo de personalização. Exatamente. Fantástico. Inclusive, a gente começou a perceber isso em outros clientes que a gente já fez Exatamente. antes. Que eles apostaram com a gente, né? Não é a primeira vez, Não é a primeira vez. que a gente para poder fazer alguma coisa fora da rotina, né, do planejado, e que a loja tem apostado. Então a gente já sabia que no DNA deles, dos proprietários, tem essa vontade do desafio, essa vontade de querer fazer diferente. Então quando a gente veio para uma amostra onde a gente tem a possibilidade de não ter um cliente, né, que pode dar uma negativa, que o cliente somos nós, vamos propor o que a gente consegue fazer de melhor com os nossos fornecedores. Legal. Eu acho legal, só para incrementar, eu acho legal quando o Nicolas ele fala lá dentro da loja, num bate-papo lá também, ele trouxe a indústria é premium, se posiciona como premium, o produto é premium e vocês absorvem as demandas, vocês não restringem, né, as demandas do escritório. Então, além de um desejo nosso de contribuir sempre com os projetos, a gente vai nessa onda com eles porque nós temos uma capacidade Mas o que eu percebo também, se eu estiver errada, você me corrige, mas, por exemplo, existem algumas lojas que elas focam no volume. Esse não é o foco da Eviva. Sim. A Viva, ela foca na qualidade. Sim.
né? Sim. O perfil do cliente certo, a qualidade, o melhor atendimento. E por isso também essas possibilidades de personalização. Porque se você trabalha com um volume grande, realmente fica inviável. Muitas vezes a indústria ela nega, não é porque ela não quer absorver, é porque ela sabe que ela não vai conseguir atender, né? Perfeitamente bem colocado a questão de um puxador, o trabalho que é feito nesse Porque a gente acha nesse que é um acabamento. detalhe, é um puxador. Não, mas isso precisa de um projeto. É uma precisa alfaiataria. de... Exatamente. É uma Exatamente. alfaiataria. Esse é um trabalho que é Exatamente. feito num espaço dentro da indústria que chama persona, não é em escala produtiva, não é esteira de produção e de corte, é realmente uma alfaiataria dentro do Parque Fabril que desenvolve esse produto. E você sabe que a gente vê aqui, né, essa questão da elegância e do romantismo em pequenos detalhes. Por exemplo, essa cabeceira de cama, gente, que coisa linda, né? Como foi que surgiu essa ideia de quebrar o vidro? Essa ideia do vídeo é muito engraçada, né? Não, eu tava ansiosa, sabe que eu tava ansiosa? Porque eu já tinha visto no vídeo, né, o processo, na hora batendo e quebrando. Eu falei, gente, eu preciso ver esse quarto pronto. Eu tava ansiosa pra ver. O mote inicial do projeto foi a cabeceira de vidro. Isso. Foi o ponto de Foi o partida. primeiro. Foi o ponto de que partida. curioso. Exatamente. E depois vieram outros elementos de detalhes que tem aqui agregados, como armário, entre outros. Mas o ponto de partida foi a cabeceira. E é engraçado, a gente fez visitar uma loja da Alameda das Patódias, há um tempo atrás. Tinha um vidro quebrado lá. E nesse dia que eu entrei na loja... Mas era um vidro quebrado, Estilhaçado. porque tava Não. quebrado Quebrado ou porque era mesmo. intencional? Não, não, sem tinha querer. quebrado. Quebrado, Sem querer. vidro quebrado, normal, estava lá para poder substituir e o fornecedor de vidros da loja ainda não tinha ido fazer a troca. E nesse dia, quando eu entrei, Nath, entramos, o vidro estava sendo iluminado pela luz do sol. O sol estava batendo no vidro. Eu disse, caramba, que textura Gente, me linda. arrepiei, ó. Lindo. É mesmo? Que textura linda. Isso a gente nem tinha pretensão de lindo, fazer. Visão do arquiteto, né? Não tinha pretensão de fazer casacô, nem aplicar isso em nenhum outro projeto, porque é viável você botar isso em qualquer projeto, não é só por uma amostra. E aí a gente ficou com aquilo guardado ali, ó, o arquivinho de backup guardadinho ali. E aí quando a gente resolveu vir para casa, eu disse, poxa, aquele vidro é possível de realizar. Vamos ligar para o fornecedor, nosso fornecedor de vidro, conversar, bater um papo com ele para saber como poderia Como fazer. realizar. Viabilidade. E ele disse, poxa, bicho, sempre tive vontade de fazer isso, porque o que eu mais faço, o que mais acontece na minha fábrica É quebrar, é quebrar vidro. vidro e eu ter que descartá-lo, né? É, Então você está dando a legal, oportunidade de a gente dar criar, assim, ver algo que a gente vê, se perder, você está usando isso A gente fala em na decoração, sustentabilidade também, entendeu? né? Pô, Sustentabilidade, bate com pronto, ele certeza. topou e aí começou tudo, né? Nesse Massa, momento, pô, muito temos a legal. cabeceira, vamos atrás de todo o resto e aí começamos a pensar no projeto e desenvolver. Porque, como o Nicolas falou, a gente queria ter um diferencial no nosso projeto. Então, a gente não imaginou em momento nenhum colocar a cama num lugar padrão, Sim. encostado na parede. A gente Sim. queria fazer diferente. Não, e ficou lindo. A ideia do projeto todo é desconstrução. Exatamente. Se você observar. Desconstrução da posição da cama. Desconstrução do conceito de desconstrução do- revestimento. Exatamente, do revestimento, do guarda-roupa, né? Desconstrução Desconstrução do arquitetônica banheiro. do banheiro, entre outros detalhezinhos. É, É então- brincar um pouco com o imaginário das pessoas, né? Isso. Porque a Casa Cor, pra gente, a gente planejou muito entrar na primeira Casa Cor. A gente já tinha feito pesquisas e não tinha enxergado o momento adequado. Esse ano a gente enxergou que era o momento apropriado para poder entrar. Só que uma das coisas que a gente tinha no nosso planejamento estratégico era que na primeira Casa Cor a gente teria que trabalhar com criatividade. Concordo. Sem ser uma coisa surreal, É surreal. que ninguém pudesse exatamente. absurda. Trazer a criatividade e a criatividade de uma forma que qualquer pessoa possa usar. Se veja no espaço. Exatamente. E eu percebo até no seu vocabulário, Nicolas, que você gosta de tecnologia, né? Que você usa expressões como bastante. bug, né? Como backup. É. E a gente vê muito essa tecnologia aqui no ambiente. Sim, sim. Né? Por exemplo, a gente tem a projeção de imagem. Inclusive, eu adorei a solução, que vocês botaram um revestimento, né, na parede, branco também. E trouxeram uma tela, Como se fosse um quadro, como se fosse na um quadro, verdade. para ser a projeção da imagem. Eu amei essa ideia. Eu vou usar essa ideia, viu? Claro. Vou usar essa ideia Claro. para os projetos que eu adorei. Inclusive, eu tenho um projetor desse no meu escritório. E é uma coisa que, assim, a parede onde eu projeto a imagem é uma parede lisa, né? Sim. E aí tem um quadro deslocado, na verdade, um quadro de Volpe deslocado para poder deixar a parede lisa. E essa ideia foi fantástica. Quando eu falei assim, gente, por que eu não tive essa ideia? Então fala um pouquinho da tecnologia. O que a gente tem de tecnológico aqui no espaço, né? Porque são vários, inclusive no banheiro, né? Sim, Temos sim. a tecnologia Tem isso, né, do projetor, que é um short through, que é um de curta distância. Então, o que a gente pensou é não botar uma televisão, que é
a coisa mais comum. Então, botar um projetor que poucas pessoas conhecem, né? Não é muito usado por aqui, e não atrapalharia a passagem das pessoas à frente da cama. Isso foi fruto de estudo também. A gente queria fazer uma projeção e trabalhar também com um artista virtual, que é o artista que está aqui, o artista gráfico, né? O Pablo Adler. Então, quando a gente conversou com ele, também topou. É um cara que está com um trabalho muito interessante. Então, a ideia inicial é mostrar que é possível você ter uma obra de arte projetada no telão, exatamente. E com a versatilidade também de poder virar televisão, assistir filme, entendeu? Então, a ideia do quadro é porque o princípio inicial é mostrar que é possível ter uma TV e um quadro, no caso uma projeção. Isso. E a ideia de não trabalhar com a televisão tem um lance de ser uma coisa mais commodity, uma coisa mais comum, mas também o resultado da imagem da televisão, o contraste é muito agressivo. Então, como a gente estava trabalhando com um quarto mais leve, mais nude, a gente não queria que essa televisão tomasse a cena. Então, se a gente bota uma televisão, por exemplo, de 80 polegadas, que é mais ou menos o tamanho que está aí, essa tela que a gente botou de projeção. E seria preta também, né? Não ia ter essa leveza. Não, mas talvez conseguisse fazer a moldura, mas o lance é o contraste que isso ia dar no contexto. O contraste das televisões hoje tem o HDR, etc., e é muito forte. Então a gente ia chamar a atenção. E o projetor você consegue ter essa coisa mais leve. E outra coisa, mostra que quando o projetor está desligado, a gente pode ter uma parede super elegante, uma obra de arte, né? Que é a tela. E ainda falando sobre isso de tecnologia, a gente também botou Alexa, né? Que é uma coisa... Que já está ficando mais normal para as pessoas. Inclusive as crianças quando chegam aqui ficam doidas. Né? Na verdade, eu acho que a atendente é que fica doida, porque eles mudam, botam a música galinha pitadinha. Mentira, eles conectam com o celular. Não. Eles pedem, Alexa. Alexa, eles conversam com a Alexa. E outra coisa também que surpreendeu muita gente é o banheiro, né? Que aí, quando a pessoa entra, tem o... Sensor? Tem o sensor, né? Que liga um neon que a gente colocou. Mas o mais interessante é que ficou divertido. Projetor da Samsung, exatamente, né? A ideia era essa. Projetor... E dá um pouco da personalidade, talvez, da pessoa que fosse dona do quarto, entendeu? Você tem um quarto leve, um quarto solto, descontraído. Então, a frase que a gente botou lá dentro, que é chill out, que é relaxar, é justamente mostrar esse ânimo, esse momento de relaxamento. E o projetor, né? O projetor lá dentro é uma desconstrução também. É a desconstrução do que todos nós fazemos como hábito, grande maioria, não vou dizer levar todos. O celular para o vaso sanitário. Todos nós. Tá vendo, gente? Agora vocês podem ter um projetor no vaso sanitário. Mini projetor que fica escondido, né, na lateral, numa caixinha que a gente criou um móvel. E esse projetor, eu procurei, não achei. Depois muita gente fica procurando. A gente trabalhou com um projetor. A gente trabalhou com um projetor compacto, né? A gente tem um projetor no mercado e esse projetor, ele não é um projetor como esse padrão preso no teto, ele tem uma versatilidade absurda. Você pode botar ele em qualquer lugar, você pode projetar ele, botar ele na sua cabeceira, ele é móvel. Eu tenho um móvel também, o meu é móvel. E você pode conectar seu celular, botar Netflix, YouTube, botar o meu o que você quiser. Também. É maravilhoso. Legal. E a gente projeta na tela, né, na persiana. Exatamente. Sim. É a tela, é a persiana. Não tinha reparado. A persiana. Sim. E vocês desconstruíram também o banheiro, né? Isso, trazendo sobre essa questão da desconstrução. Vocês separaram. Eles separaram a área do vaso sanitário para a área do banho, que ficou... Inclusive, eu tenho uma sensação de maior amplitude por conta disso, né? Esses são os elementos. A parede é meia parede, né? Vai até o teto, né? Também, para poder dar essa amplitude, porque se lá fosse até o teto, você cortaria, né? Então, ficaria confinado. E quando você vai uma meia parede, você consegue ver mais o teto, então dá uma aumentada, né? Vamos dizer assim, no espaço. É isso, você tocou no ponto certo. Quando a gente estava projetando, o quarto tinha 28 metros quadrados com o banheiro. Então, a gente não, quando a gente fala quarto, às vezes 28 metros quadrados, a pessoa associa ao ambiente quarto apenas. Mas é o espaço físico que tinha 28 metros quadrados. E eu adorei que vocês tiraram a pia de dentro do banho, né? Do banheiro. Ela fica dentro do quarto. E vocês trabalharam de uma forma muito elegante. Então, virou um cantinho, eu tô olhando pra ela agora. E aí ficou um cantinho assim, ele decora o espaço, né? Sim. Até a escolha da pia mesmo, da cuba, né? Que é uma cuba de design. Ela também faz parte disso, né? Porque essa cuba, junto com a bancada, que também é em pastilha, que a gente colocou na pastilha, com um pequeno diferencial, que é o rejunte cinza. Para dar um destaque nela, né? Não ficar igual ao piso, exatamente.
E ela junto com a pia e A torneira, que é de né, que design também é de também. design. E o espelho, ela fica, né, no ambiente, dá um diferencial, né? Ela tem uma cor também. Ela se mistura muito com o quarto. Isso. Né? Ela tem um destaque especial, mas é um destaque sutil. Sutil, Né? exato. Você não Exatamente, enxerga como uma não pia de impacta banheiro. isso, né? Ela faz Exato. parte do corpo do quarto, por isso que vem essa migração dela, né? Esse surgimento das próprias pastilhas. E aí, como a Nath falou, a brincadeira, as pastilhas embaixo são brancas, a gente trabalhou com ajuste branco. Por quê? Porque a gente queria só atenuar a textura. A gente não queria marcar com muita força o reticulado que ela vai proporcionar. Já lá, a gente queria fazer com que ela chamasse levemente a atenção, né? Por isso que a gente troca para um cinza platino, para poder ele dar aquele toque sutil. Aí sim, a gente queria reticular um pouco mais para poder, né, mostrar que Marcar é uma pia, onde marcar tá. um pouco mais com sutileza. Outra coisa também, a cuba, né, que é de design, ela poderia ter sido colocada no eixo Sim, da bancada. também. Mas a gente quis dar o destaque dela que ela tem um design de Pendente. como pendente, De como se ela balanço. fosse exatamente balançar. Balanço. Então a gente deu ela Tá, sai ficou um muito bonito. pouquinho. Ela Deslocou sai do de um eixo. lado e do outro lado ela Exatamente. libera um pedaço do apoio da Exatamente. bancada. Exatamente. Ficou muito bonito. Eu queria saber um pouquinho agora, como foi que surgiu essa parceria com a Eviva, né? Acho que é melhor Não, você. melhor você. É? É pra falar a verdade? É pra falar a verdade, lógico. Lógico que é. Uma visita ao escritório, uma visita antes do período de pandemia. Isso. Eu estive com um consultor na ocasião. Mais uma visita Sim. depois de algumas De ligações. algumas. A gente faz um trabalho de namorar, né, os escritórios. E A isso tem quanto? persistência, né? Isso tem quanto tempo? Me ajuda. Boa Me pergunta. ajudem. 5 anos? 5 anos, mais ou menos. E numa tarde que a gente foi lá bater esse papo, rolou uma sinergia bacana. Dá para ver na conversa com eles o nível de profissionalismo que eles trazem. Na hora eu me encantei com aquilo, eu achei super legal. E a gente foi estreitando a relação até que veio a primeira oportunidade de trabalho, um projeto em Feira de Santana, Isso. que é uma casa incrível, inclusive foi para o livro, né? Foi fotografado. Foi tá no premiado livro. também. Premiada. Casa belíssima, belíssima. E de lá para cá, desafio em cima de desafio e uma relação que vai além do profissional, se vocês me permitem. Sim, lógico. Sim, Respeito, com certeza. admiração e o desejo de estar junto mesmo como ser humano. Sim, sim. Assim, nós temos a premissa de com relação a parcerias, né? A gente pensa não só na não é parte só comercial. A gente precisa também ter um Um relacionamento. relacionamento, né? Na Tem que verdade, confiar e gostar confiança, da né? pessoa. A confiança ela é muito da importante. empresa. Mas eu costumo dizer uma coisa. Se sentir bem no lugar. A gente permanece mais tempo nas lojas, com os clientes, do que na nossa própria casa. Exatamente. É uma Eu falo extensão isso também. daquilo. Então tem que Exatamente. ser legal. Então a E gente tem que estar amar, em lugar. né? Você tem que estar em lugares que você se sinta bem, que você seja bem atendido. Por que a extensão disso? O nível de Até o consultor, consultor, ele interfere, né? Às vezes tem um consultor que você fala assim, gente, eu gosto tanto do dono da empresa, eu gosto tanto do produto, eu não consigo vender. Aí você fala assim, aí troca o consultor, aí as coisas fluem, impressionante. Que é justamente isso, a energia, a sinergia, ela tem que estar conectado, né? Tem a energia toda aí. Energia toda. E cada encontro que a gente tem na loja, se o atendimento na pessoa jurídica leva 1 hora, a gente fica umas 2 Não, lá. mas com você isso é fácil, né, Cléber? Porque se eu gosto de falar, se eu falo vendo? muito, Olha como você é que fala vem. o dobro. Tu acha? Eu acho. Não poder. Mas a gente é calado, nós dois somos calados, então. Não tanto. Não, você sabe Mas flui super que bem. eu já ouvi algumas vezes no mercado, né, algumas pessoas falando assim, poxa, eu acho eles inacessíveis, né, eles são fechados. Eu falei assim, gente, então bater energia, porque desde a primeira vez que a gente fez uma viagem, na verdade, falei, desde a primeira vez que eu conheci, super fluiu, achei eles super abertos. Acho que vocês têm isso, né? Algumas pessoas já falaram que a gente é low profile. E assim, eu não sei se somos low profile, mas realmente a gente é muito escritório. Então a gente roda muito pouco. Então a gente roda dentro das lojas, num ambiente de trabalho muito específico. Né? Então talvez essa inacessibilidade seja justamente por a gente ser mais ausente, estar mais dentro do escritório, estar muito envolvido com os trabalhos, viajando para dar suporte. Então talvez seja um pouco disso. E também, eu acho também que tem uma coisa de a gente ser muito
unido, né? Também. Então a gente... Vocês se completam, né? Se complementam. A gente dá muito bem, então a gente sempre tem alguma coisa para conversar, acaba não abrindo sem muito, querer, né? não abre Não tanto, abre né? tanto. Assim, a outras pessoas chegarem e conversarem com a gente, mas não é porque a Mas gente quem não convive, queira. mas quem convive com eles é uma delícia. Não, né? São Eu concordo. pessoas Eu maravilhosas, adoro, né? acho vocês são maravilhosos. Vamos falar um pouquinho sobre a Qualquer Dama? Sim. Né? Porque é lindo, isso daqui é uma técnica japonesa, né? Isso. Exatamente. E ela tem, ao mesmo tempo, essa robustez, a leveza dela ser suspensa, né? Sim. No projeto inicial não seria, né? A gente ia colocar Um vaso tradicional. uns vasos tradicionais. Mas na ocasião não deu certo, a gente começou a pesquisar outra coisa que a gente Que queria bom ter que não deu vegetação. certo, que bom que não deu certo. Porque agora deu super certo. A gente queria ter vegetação porque a gente gosta, acha achava que que era tem a importante ter ver no no quarto. quarto, exatamente. Então a gente foi pesquisar sobre outras formas de colocar a planta, né? É de aplicar. De aplicar. A gente viu muitas plantas pequenas, como coquedama, né? Inclusive tem outros ambientes aqui menores. pequenininha. Sim. Mas a gente queria algo maior. A gente queria algo que preenchesse mais espaço, que desse mais vida ao ambiente. Porque a coquedama é uma planta viva, Sim. né? Nesse caso Eu tenho uma daqui, pequenininha no meu escritório. Tem Pequenininha, assim, em que casa eu ganhei, assim. A gente também tem uma pequenininha em casa. Essa daqui, no caso, é uma Lea rubra, né? E ela toda em volta, a base dela, em musgo. Só que dessa vez também musgo vivo por fora, né? Como é que vocês fazem a manutenção? Porque o que me ensinaram é que eu tenho que pegar isso aqui e imergir na água. Quando ela é pra Quando é ele pequena. absorver. Quando é pequena. Aí é um Aí balde já é minha embaixo, curiosidade. borrifador por cima. Bastante água. Borrifar bastante. borrifa Pra todos os sugar, dias, não. né? Todos os dias. Para Todos os o dias. musgo sugar e aí ele vai, o Transferir excesso a ele água. vai, Manter vai a umidade, cair, né? imagino. Depois Você tira o mantém. balde, acabou. Exatamente. É bem Aí prático. fica aí. Mas você precisa virar pá de planta. Pai de efeito que planta, dá mãe no de ambiente planta. é incrível, né? Não, é O efeito efeito incrível. que gera no ambiente Na verdade, essa posição, quando a gente veio ver o quarto ele era tímido, curiosamente, na visita da Casa Cor, porque não tinham tirado todos os móveis, o quarto dava a sensação Tinha um realmente de ser muito armário, menor, né, tinha um armário grande, mais escuro. escuro. Aqui tinha a porta da varanda, que fica nessa posição, e tinham cortinas que eram densas, cortinas para era bem blackout, fechado. antigas. Sim. Então a sensação era de que o quarto era muito pequeno. E a gente tinha esse trecho onde vocês estão, que era uma sacadinha. Mas uma coisa chamou muita atenção a gente. Estamos com a cortina fechada hoje aqui, mas a nossa visão aqui são duas árvores belíssimas. Então foi um dos elementos Do que outro fez com que a terreno, gente né? escolhesse esse quarto também, Sim. essa vegetação. Então a gente queria trazer para dentro do quarto um pouco do que tem lá fora. O natural. E essa posição de entrada aí, que é a posição da porta, a gente sabia que a gente precisava arrancar o suspiro das pessoas. E todo mundo que entra nesse quarto, que vê a planta A suspensa, planta. para ver. E Isso era também uma coisa quando que a era- cortina está aberta, ver, né, lá fora, a vegetação, toda essa integração, né, que acaba os vidros dando, né, como a gente juntou a varanda, né, a mini varanda A com sacada, o quarto, a sacada com o quarto, a gente fez essa parte toda de vidro liso, né, de cima e embaixo, então dá essa visão toda para a vegetação de fora Sim, também. sim. Então, Tu trouxe uma vivência das visitações que me chamou a atenção agora. E é uma realidade. Quando eu estou no ambiente, aqui na Casa Cor, o visitante ele para na porta. Ele não entra logo De cara. como, Ele como tem em que ser- outros ele- É ambientes, porque né? aqui ele tem um Ele elemento entra, surpresa. Muita gente manteve o original em relação a piso e outros Isso. elementos. Aqui não. Aqui eles foram contra o movimento, como eles falaram no início. Então a pessoa ela tem aquele elemento surpresa. Quando você está surpresa, primeiro você faz... Oh! deixa eu me Aí depois você sintonizar com o entra. espaço. Né? É. Eu acho que esse quarto ele cria justamente isso. Algumas pessoas que eu trouxe para visitar o spa, a Casa Cu como um todo, acontece justamente isso. É, Quando chega aqui no curioso. ambiente da NN. É verdade. Eles param e olham assim. Eu queria perguntar um pouquinho mais sobre a caixinha de música, né, Nathalie? Tem alguma afetividade para você? Porque, quando eu li, né, essa questão da caixinha, eu falei assim, ai, gente, minha infância. Até procurei se eu ainda tinha algum em casa para trazer, mas não tinha mais. Também Mas assim, tinha. isso, eu amava, eu passava horas dando corda naquela caixinha adorava, de música, e a adorava, bailarina a bailarina, rodando. é. Aí quando eu ganhava outra, assim, diferente, eu falava, eu amava, eu tinha várias. E aí terminava de rodar e eu rodava de novo. É lindo, né? Exatamente. Eu tive muito também disso, né, de infância. E é essa ideia da surpresa, né?
Sim. Porque quando você abre a caixinha, você nem imagina que tem uma bailarina lá dentro, a não ser que você já conheça. Sim. Mas a criança mesmo, ela fica encantada com isso. E tem umas que elas já vinham presinhas assim, quando você abria, elas Ela subiam sobe, automaticamente, né? exatamente. Outras não, outras a gente tinha que botar Exatamente. no imã. Mas essa é a mesma lógica, né, do guarda-roupa desconstruído que a gente fez, que é as portas da Eviva, né, que são todas brancas, que se compõem no ambiente que é branco. Quando você abre, ninguém vai imaginar que vai ter um veludo dentro do armário. O armário, só lhe complementando, Nath, ele foi pensado para poder, dentro desse ambiente rico em detalhes e texturas, com nuances de branco, ser um punch. Isso. Tá? A gente queria que as pessoas tivessem impressões Chamasse a fortes atenção. dentro do ambiente. Não, entendeu? mas você sabe que, mesmo ele sendo uma cor escura, ele sendo um vinho, a impressão não é negativa, pelo contrário, é da sensualidade que Carlos fala. Sim. Você fala, Do nossa, feminino, que sensual. né? Isso, o feminino. Feminino. Né? É aquela surpresa do feminino mesmo, exatamente. Você falou. Mas é isso. Quando eu falo punch, era justamente a pessoa abrir e se surpreender. É, E a é uma gente- surpresa positiva. É uma surpresa positiva, entendeu? A pessoa, tipo, gostei do ambiente, achei agradável e ainda tem mais E essa não cor tem uma forte, pessoa que entendeu? entra aqui e não queira passar a mão no veludo. Porque tem o seguinte, né? Quando tu vê o armário fechado, tu tem portas brancas, ele vai te trazer meio que o óbvio, né? Isso. Ah, isso. botaram portas brancas, peraí, vou abrir Vai ser só pra, branco. só pra, só pra deve ser tirar branco. dúvida se é mesmo o que eu estou imaginando. E quando tu abre a porta, essa desconstrução, né, com o produto da AMA, com as prateleiras Isso. iluminadas, sensor nos cabides, a estrutura da Eviva compondo aí na parte de rosa, movelaria, o veludo no fundo com esse rubi, com cereja, como traz, né? É incrível. O choque que gera, o que eu né? acho muito interessante também é mostrar que a arquitetura ela é sensorial. Também. Não é só funcionalidade e não é, né? Então, o toque, vocês trazem muito dessa questão do toque, do visual, texturas, do né? aroma, de tudo, né? E a gente vê diferentes texturas em vários locais, né? Eu tenho uma amiga até que veio aqui ver o quarto, que ela falou assim, nossa, é um brega chique esse veludo. Porque muitas pessoas acham veludo uma coisa meio brega, né? Sim. Mas ela ficou tão chique que eu queria Como é que pra você mim. conseguiu deixar algo brega E chique, só né? nesse Vocês espaço? deixaram, vocês conseguiram. Verdade. Só nessa unidade, quando tu fala muito em texturas, o veludo, o alumínio, o vidro e a madeira. E a madeira, Não é? Verdade. Sim. 4 texturas completamente diferentes, dando um resultado Outra lindíssimo, coisa né? também, desculpa, Kleber, é que as pessoas, quando veem, né, essa porta, a porta acaba surpreendendo, tanto pelo tamanho dela, Sim. né? Sim. Pelo puxador usinado nela. Muitas pessoas nem imaginam fazer dessa forma, Sim. mas também pela textura, que o revestimento dela é um TX, que é um revestimento Sim, mais, do mais O mais básico. simples, o básico. mais básico possível. mais O básico. coração dele, ele tá tendo infarto. Pensa quando ele me disse, vamos botar 2 portas no branco TX, vamos fazer um armário lindo. Eu Ele disse, falou como? nunca. É um barulho lindo no DX, tá doido? E ficou belíssimo. Ele vou fazer uma Muito cozinha, simples, não. Não, mas Não. a beleza daqui tá justamente nisso. Vocês trouxeram elementos super simples Sim. e fizeram com que eles ficassem extremamente sofisticados. O vidro quebrado, o TX, o branco TX, pra quem não conhece, é o branco mais comum, aquele armário, aquele acabamento que existe desde quando surgiu MDF, né? Aquele branco básico. Mais tradicional. Então vocês trouxeram esses elementos, assim, a pastilha, né? Que Sim, estava sim, meio em desuso. Que né? tá meio em desuso, Pra esse exatamente. Tem gente ambiente. até que fala que tem um ar meio retrô, né? Pela pastilha. Sim. Como é que é essa logística de vocês, né? Agora vamos voltar um pouquinho para o escritório. Sim. Vocês atuam muito em Feira de Santana, né? Também. Como é essa logística? Não, vocês atuam muito em Salvador, mas vocês também têm clientes muito Sim, fortes em feira, sim, vocês fazem muita Feira, construção Prado de Forte casa. também Mas A Prado gente Forte é tem- mais perto, né? A gente vai lá, já vai de malinha, Já tá no já fica automático. por lá, vai passar, já faz a visita técnica na sexta-feira. Estende um pouquinho. Como é essa logística? Como é que vocês fazem toda essa administração? Porque eu atuei um período no interior, era um pouco mais distante. Mas depois eu falei, não, essa logística pra mim não funciona. É muito desgastante, É um né? pouco. Como é que vocês conseguem gerenciar tudo isso e funcionar na de forma realidade- leve? Porque eu sinto isso de vocês. Sim. Na realidade, a gente dividiu, né? Nesse, As tarefas. Nessas tarefas. Nicolas é que vai mais para as obras, né? Visitar as obras mais fora, interior, até aqui mesmo. E eu fico mais na parte do escritório.
gerenciando na parte de desenvolvimento. E aí a gente consegue, dessa forma, né, equilibrar tudo, porque se fosse todo mundo fazer tudo, não funciona. Não dá. Tem que setorizar. Na verdade, o grande desafio para a gente começar a trabalhar fora foi aumentar a carga horária de trabalho. Sim. Então, a gente parou para poder parar e organizar como poderíamos conseguir mais tempo. A palavra-chave é tempo. Sim. É a organização com o tempo. Então, a gente fez um cálculo simples. Precisamos dormir mais cedo e acordar mais cedo, para poder pelo menos ganhar por semana mais um turno. Então, a nossa rotina de trabalho, ela começa praticamente às Disciplina. 4 horas da manhã, Caramba. todos os dias praticamente. Mas a rotina de trabalho é a rotina do dia? Vocês A rotina acordam às 4 ou vocês Não, acordam ele antes? acorda Vamos- às vamos eu acordo separar. 5. Eu acordo às 4, né? É rotina para mim já. E Eu acordo às 5, 5h30. às 4 da manhã eu já começo a trabalhar, para Isso. poder ganhar tempo. A questão das viagens, justamente, nesse período já estava para pegar a estrada. Pra não Pra pegar poder chegar- engarrafamento, pra poder né? ser Já rápido, quando voltar eu ia cedo, pro interior também era entendeu? isso aí. Tinha Então, que acordar cedinho. Como a gente faz vistoria às nossas obras, a todos os projetos, então o fato de acordar cedo e pegar a estrada cedo, 7 horas da manhã, 6h30 da manhã, estava já em feira. Então, 8 horas já estava na porta da obra. É, eu fazia assim Então, também. Até porque 10 a gente tem que horas já otimizar tinha e tirado levar. todas as dúvidas, já estava ou indo para outra cidade ou voltando para Salvador. E ainda voltava para poder trabalhar. Porque se a gente sai daqui no horário normal comercial 8 horas, perdeu Mata o amanhã, dia. Perde tudo. perdeu o dia. Mata o dia. Então foi uma questão de cronograma e reorganização de tempo para poder a gente conseguir dar um suporte melhor, entendeu? Quando eu cheguei aqui, antes de começar a gravação, ele estava me contando a Sim. hora que eles foram dormir ontem após uma reunião, Sim. uma Sim. vídeo. Ai, foi? Ela me uma falou que vídeo- começaram a conferência. reunião às Que hora 9, começou? não foi? 9 horas da noite. Foram dormir às? 1h. Quase 1 hora da manhã. 1h da manhã. E estava hoje de pé às 4. Tá. Não. Não, hoje Aí foi um hoje pouquinho você mais, foi um deixou um pouquinho pouco mais. É porque hoje não tinha nada assim emergencial. Mas eu te entendo. Eu comentei isso ontem. Eu falei assim, gente, eu acordo 6h30 da manhã e não dá tempo. Eu vou ter que começar a acordar às 5. É porque se você Não fizer tem um cálculo dado rápido, tempo. é breve o cálculo. Se você conseguir otimizar o seu tempo e acordar às 4 da manhã, de 4 às 8, você tem meio turno. E eu ainda tenho um filho, né, aí no meio. Então, tem ainda que preparar a filha, levar pra vida escola. pessoal, Não né? é? Você Tem a entende, vida né, pessoal, Entendo. tem a vida Aí tem a pessoal. vida Eu Pessoal, acordo tem às 5h30 e academia, parece aí que não tem- dá conta o dia nunca. Você às vezes tem que ir no médico, várias coisas. Não, mas Você filho que tem eu tô falando é do encaixar turno da nisso. manhã, porque tem que levar na escola. Então, É. tem esse- É. Então, mesmo que, por exemplo, eu acorde 4, a aula dele é 7h50, então eu tenho uma quebra. Então, dá pra eu fazer até o horário da escola dele Sim. o que vida pessoal, né? Fazer minha atividade física com mais calma, me arrumar com mais calma. É que é o que eu faço antes do... Mas o dia ele só começa depois que eu deixo ele na escola todos os Para dias, nossa né? rotina funcionou bem, né? Até hoje continua nessa toada aí, só não dá para poder aumentar mais, fazer um dia a mais, porque aí senão não. vamos É, sumir não, da tá- terra. É, tá bom, tá bom. Tá bom, Gente. mas diga. Não, complete. Você Não, fala. eu parei. Gente, que bate-papo gostoso. Eu queria agradecer a vocês. Infelizmente já acabou. Passa rápido demais, né, demais. Cléber? graças a Na Demais. verdade, a gente até passou mais o tempo, porque o papo tava tão gostoso. É porque Foi foi bom. mesmo? Foi muito bom. Não E se percebi. vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho da NN Arquitetos, segue eles nas redes sociais. Qual o arroba de vocês? @NN_arquitetos. E um pouquinho mais do produto da Eviva, essa questão da personalização, né? Conhecer um pouco mais sobre o lado como é da indústria, persona. Persona, o espaço persona. Então segue também @Eviva Eviva Salvador. É. @Eviva Salvador.